viralizando o amor e a solidariedade. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando aqui na RBN, Rede Boa Nova de Rádio e também TV Mundo Maior. Esse bom dia aqui da semana que se inicia. Quero já ir cumprimentando você, querida e querido ouvinte, rádio ouvinte, telespectador, internauta. Estamos aqui com o plantão, né, no Evangelho no Lar, em outros horários também, para começar bem o dia aí. Quero cumprimentar os nossos queridos técnicos, Marcos Magrini, o MM, bom dia para o Jefferson Silva, e também nos bastidores, nosso Júlio Sena. Bom dia para o nosso querido Tiago Soares. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nando. Bom dia aos amigos. Começando a semana com o plantão, a gente se reunindo aqui para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para começar a semana com o pé direito, Nando. Verdade. Meu filho falou que acorda assim. Pai, eu acordo você falando assim, bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Júlio. Muito bem. Então, olha, para você que acompanha aí conosco, entre em contato, né? Faça aí, faça assim uma interpretação também do Evangelho, comente o Evangelho. Você pode mandar recado pelo 0800 979 5011. Esse é o 0800 no Brasil, gratuito. E também pelo WhatsApp, né? A nossa Margarete, bom dia para ela, querida Margarete, que está lá também no WhatsApp da emissora, 996433827. E pelo Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Aí você comenta, aí você dá aquele like e também você, não é? Compartilhe, né, Tiago? Aquilo que a gente pede para as pessoas compartilharem, não é? Muito bem. Vai lá no Face, clica no botão compartilhar ou coloca na timeline do Facebook, né? Então, beleza. Então, o capítulo de hoje, para você que está aí, nos acompanha com a leitura do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7, Bem-aventurados os espíritos, né? Os pobres de espírito. E o item é o item 13. O item 13, para você acompanhar aí, que é uma mensagem, não é, dos espíritos, né? Instruções dos espíritos. É o espírito Ferdinando, espírito protetor, por 1862. E no início desse capítulo, em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, vamos ler aqui, né, Tiago? Deste capítulo 7, item 13, missão do homem inteligente na terra. Então o espírito Ferdinando, ele começa a dizer: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E esse saber, né, Tiago, ele é restrito mesmo, porque senão a gente já teria a solução de tantos problemas a partir dos nossos próprios e também da humanidade. Então nós estamos passando agora este momento da humanidade, essa pandemia, e se a gente tivesse realmente uma inteligência muito maior, né, porque ele coloca aqui, tem limites bem estreitos no mundo que habitais, não é, Tiago? Nossa, e o Emmanuel, Nando, ele vai colocar lá no livro Consolador, porque é aquele livro de perguntas, né? As pessoas vão perguntando ao Emmanuel, ele vai respondendo. O Emmanuel, a gente sabe, né? Ele tem uma inspiração especial do plano espiritual, inclusive o Cláudio Tavares diz que ele é assessorado diretamente por Paulo de Tarso. Olha só o peso da espiritualidade desse homem. Então,
ele diz o seguinte, que na mesma linha do que o Evangelho segundo do Espírito Ferdinando aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que o homem, ele tem uma, vamos dizer assim, uma inteligência excessivamente reduzida. Então, para a gente não achar que só porque a pessoa, ela, claro, ela ocupou um título acadêmico alto, às vezes ela goza de uma formação privilegiada, às vezes ela até se acha com, vamos dizer assim, aculturada, né? Mas a espiritualidade vem ensinar, calma, a gente ainda é muito reduzido perto do todo que a gente tem que aprender. É bacana, o espiritismo nos posiciona no universo, né? Nos faz entender a nossa posição, a nossa condição, e até, Nando, olha que interessante que me fez lembrar agora, no livro A Gênese, Allan Kardec diz que a fraternidade vai vir, Nando, quando a gente entender todas as religiões, não que o espiritismo seja um culto uniforme em todas as religiões, não, mas a crença em Deus, na alma, e sobretudo, aí olha que vem a intelectualidade, que a gente tem um progresso perene, a gente entender que a gente está num progresso permanente. Então, essa humildade do conhecimento faz parte até de algo que forma até a fraternidade universal. Olha onde vai essa humildade com a inteligência, né? Me fez lembrar desse raciocínio. Eu tenho um desses filósofos, Sócrates, Platão e outros, que diz uma frase assim: eu só sei que nada sei. Né? René Descartes. É Descartes. Então, esse não saber tudo, a gente lembra, né, que no Evangelho mesmo, quando Jesus esteve na Terra, ele tinha os intelectuais lá, os saduceus, todos aqueles que estavam lá à volta, né, fariseus, que eram homens de cultura, cultos, né, e que poderiam entender muito bem a mensagem de Jesus, né, mas o orgulho dessa inteligência, dessa intelectualidade que tinham, não deixou que eles enxergassem isso, porque existem vários tipos de inteligência, né? Existe a inteligência, por exemplo, emocional, né? Às vezes uma pessoa intelectual que é dotada de inteligência não enxerga determinadas coisas porque orgulho, né? Ali a vaidade de poder, de repente, estar num patamar, se acha num patamar melhor que o outro, e isso entorpece, isso acaba por ser uma coisa que a pessoa não vai mais além daquela inteligência toda, né? Não, sim, só fazendo uma correção da inteligência, o René Descartes, ele fala que ele penso, logo existo, esse é o Sócrates mesmo. É o Sócrates. Sócrates. Tá. Eu penso, logo existo, que é do René Descartes. Eu sempre... Você acertou. Tá vendo a inteligência, como ela é limitada? Meu amigo, é assim mesmo. A gente vai aprendendo na vida, né? Que a gente precisa estudar muito, a informação precisa fixar bem na cabeça, né? A gente precisa viver muita coisa para entender. E aquelas pessoas simples e humildes, né? Que era considerado o povo reles da sociedade, ali na época de Jesus, os que mais entenderam o que ele estava dizendo, né? Levou tempo para muitos espíritos entender o que Jesus estava dizendo, né? Levou muito tempo para a humanidade entender o que Jesus vinha dizendo, disse através de parábolas. Vem, né, os espíritos, né, dia 18 agora, a gente teve mais um ano do lançamento do Livro dos Espíritos, aí vem os espíritos e vão clareando para nós o Evangelho, né, para que a nossa compreensão pudesse alcançar, né, mais ainda aqueles que não tinham alcançado, como nós, o entendimento, né, do que Jesus queria dizer, né, e isso para nós é uma bênção, né, a gente poder reconhecer e conhecer mais o Evangelho, né. E aí, Tiago? Só para a gente, o Emmanuel, Nanda, ainda ele fala, olha que coisa linda, ele diz o seguinte: analisa bem o Evangelho, a ideia resume, ele diz assim, analisa bem, o Evangelho não, o cérebro, analisa bem o cérebro, ele diz o seguinte, que você imagina, o cérebro, como a mecânica do cérebro, e olha que o cérebro é o órgão, vamos dizer assim, mais, né,
vamos dizer assim, importante, evoluído, talvez evoluído o órgão físico, né, do corpo. Ele diz o seguinte, veja, ele tem aquele monte de ligações, ainda precisa do sangue para ele sobreviver. Você vê como ele é pobre ainda? Então, ele fala, se você analisar, no fundo, ele ainda é uma máquina dependente, é uma máquina pobre, que precisa de muita... a espiritualidade nos conta que essa parte aqui frontal, ele é uma área inexplorada ainda para a humanidade ser desenvolvida. Então, além dele ser, lógico, o cérebro é uma máquina magnífica, a gente não está tirando, né, o crédito da espiritualidade, só entenda isso. O que o Emmanuel está querendo dizer? Está dizendo que ainda existem muitas coisas superiores, né? A gente não acha que está no grau máximo de evolução, é só isso, né? Mas o cérebro, pelo amor de Deus, é uma obra-prima da natureza, dos espíritos que projetaram, uma coisa maravilhosa, inclusive sobre o comando de Jesus, né? A gente não pode desprezar isso. E entre os órgãos e todos aqueles que compõem, né, o nosso corpo, é o topo, né, da cadeia aí, né. Aí o nosso Ferdinando continua, mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso, né, aquilo que a gente já estava falando, Tiago, né. Desse envaidecimento, desse orgulho, de se achar melhor do que os outros, né? Melhor do que o próximo, só porque muitas vezes teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de fazer uma ótima academia, mas nem por isso a gente tem que ter se supor, né? Nem o direito de vos envaidecer, como o Ferdinando coloca aqui. A gente lembra também que Jesus, ele teve essa preocupação, né? Ele teve essa preocupação, você vê, ele fala assim, na verdade não Jesus, ele espelha que Deus, ele fala, graças te rendo, Deus, por ter ocultado essas verdades daqueles que se acham inteligentes, dos doutos, e revelado essa palavra santa aos simples e pequeninos da terra. Olha que coisa, então a espiritualidade se preocupa com isso. Então, a gente se colocar numa posição de douto, numa posição soberba, nos coloca fora de herdeiro dessa bênção, não. Você vê que interessante? Deus se preocupa com isso. Ele quer que a palavra dele, pelo menos é o testemunho de Jesus, né? Jesus diz que Deus se preocupa. Deus, ele dá graças a Deus por ter revelado isso aos humildes, aos pequeninos, e não aquelas pessoas soberbas na inteligência. Então, tudo a ver com, acho que uma condição necessária para que o evangelho brote, né? Verdade. E aí nós temos que desenvolver isso, porque existem consequências, né, no futuro, em que muitas vezes a inteligência mal usada, ela pode trazer transtornos em outra, né, encarnação, porque muitos que usam a inteligência e não usam, muitas vezes, para o bem, para aqueles que estão ignorantes, né, vamos dizer assim, existe a ignorância, então a ignorância vai ser clareada através de um mestre, um professor, um educador, um pai, uma mãe, que com inteligência vai passar para os seus filhos, vai passar para aqueles entes, para aqueles que os cercam, né, com essa instrumentalidade que é a inteligência, e usá-la de forma a encaminhar esses espíritos que estão, né, à nossa volta. Então, usar bem a inteligência não vai causar no futuro uma consequência que pode nos levar a entrar numa encarnação já enfermo, já com esta área restrita. E nós vemos, né, por exemplo, os nossos irmãos autistas, o grau de inteligência que existe, né, para determinadas situações, mas que não pode utilizar totalmente a inteligência para outras habilidades. Então, existe essa consequência também no futuro, se essa inteligência não for bem utilizada, que é uma bênção que Deus nos concede, é um legado que deixa para nós. Entramos na encarnação
Por que determinadas pessoas têm certas facilidades? Por que determinada... A pessoa já nasceu com riqueza. Por que ela nasceu com riqueza? Por que ela nasceu com inteligência? É para que seja bem usada. Não é, Tiago? Não, sim, o Emmanuel também, né, ele coloca que a gente tem que alfabetizar sempre, não tenha dúvida. Só que olha a análise que o guia espiritual aí do Chico coloca, né? Ele diz o seguinte, que sem as escolas, obviamente, o mundo viraria uma selva. Aí ele fala assim, mas repara bem, que as maiores calamidades, guerras, sempre tiveram pelos louros da inteligência sem educação espiritual. Olha só como ele ele coloca essa intelectualidade enriquecida, assoberbada, como o texto está nos ensinando aí, levou a muitos acontecimentos trágicos. A gente vê pessoas extremamente inteligentes direcionando o coletivo para caminhos aí perigosos, né, de trevas, de sofrimento, mas não devemos desconsiderar a inteligência como uma ferramenta abençoada. Esse é o paralelo que ele coloca de uma maneira muito bonita, né? A escola, o ensinamento garantiu que o mundo tivesse uma estrutura maravilhosa, só que, ao mesmo tempo, se a gente não tiver educação, o equilíbrio espiritual, essa mesma inteligência será como ele mostra nesse texto, né? O lavrador que usa a sua enxada para ferir o seu senhor. Você tocou num ponto muito importante da educação, porque para as pessoas, muitas pessoas julgam que uma pessoa nascida numa comunidade pobre, né, que não tem oportunidade, ela não pode desenvolver a inteligência dela? Pode, porque nós temos vários exemplos de pessoas que superam tudo isso e são inteligências fantásticas, né? Que trazem para o nosso planeta muitas coisas boas, né? Então, o Ferdinando continua dizendo assim: se Deus vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Ferramenta, como você colocou, instrumento, onde você vai poder, onde você nascer, ele coloca aqui, vai poder desenvolver essa inteligência. A inteligência vai, cada vez mais, ela vai crescer e poder trazer benefícios próprios e a comunidade em que você estiver. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa. Não precisa ser uma missão, aquela grandiosa missão, mas ser um professor, ser aí um cientista. Em qualquer área, a inteligência pode ser muito bem usada. Com certeza. E a gente vê, Nando, da nossa família mesmo, né? Crianças extremamente inteligentes já, só que se ela não tiver essa ferramenta abençoada, conquistada com o calor do seu esforço, né, do espírito, conquistou essa inteligência com o seu esforço, a gente vai aprendendo isso também na doutrina espírita, que não é um presente de Deus em vão, a pessoa ela tem algo que ela conquistou. Então, a gente vê crianças extremamente inteligentes, mas se não tiver a educação correta, a gente vê na nossa família, né? Às vezes as crianças tentando manipular os pais, usando a sua inteligência já desde pequena, né? Para um fim não adequado. Aí cabe também essa educação direcionando a inteligência desde criança, né? Desde criança, essa inteligência precisa de uma base espiritual forte, da evangelização infantil, da presença da educação religiosa, dos bons costumes, senão essa inteligência pode direcionar para um caminho não tão adequado, vamos dizer assim. E ser mal usada, né, Tiago, a inteligência. Por exemplo, nós falamos contra as crianças hoje têm uma intimidade com a tecnologia que é impressionante, né? Como esses espíritos chegam nessa condição? Porque já vieram preparados para esse
trabalhar nesse campo, para desenvolver, já vem com esses adventos aí, podemos dizer, para lidar com essa situação tecnológica. Então, já é uma inteligência já que foi preparada para entrar no planeta e viver o tempo de hoje. Então, por isso que a gente fala, essa criança é inteligente, mas ela é inteligente porque ela também já veio preparada para estar neste momento que a gente está vivendo do planeta. O que você acha aí, Tiago? A gente percebe que é uma programação, né? A espiritualidade também nos revela, tem essa programação. E você me permite, Nando, dar um bom dia para o pessoal que está participando com a gente aqui no Facebook. E olha que bacana. A Joana Dark foi a primeira aqui da bom dia para a gente aqui de Teresópolis, né? Região serrana do Rio. E eu achei interessante, Simone Dias também mandou um bom dia para a gente aqui, ó, companheiros de todas as manhãs, semana de paz e esperança, luz para todos, Suzano, São Paulo, bom dia, Simone Dias, querida. E um que eu faço um destaque aqui, Nando, é da Noêmia Olival Mota. Olha que interessante que ela coloca para nós aí. É verdade, ela fala assim, ó, o maior exemplo de inteligência e humildade é aquele que aproveitou no máximo a sua última encarnação foi Chico Xavier. Pela sua história, sabemos que não foi fácil, mas possível. Depende de nós separar o joio do trigo. Que coisa, né, Tiago? Uma inteligência. E o Chico, né, Nando? Que exemplo maravilhoso que ela lembrou a gente, a Noêmia Olival Mota, porque o Chico ele só tinha até a 4ª série, né? Ele tinha um ensino intelectual formal baixo e uma espiritualidade maravilhosa. Só que não nos enganemos, né, Nando? Não nos enganemos, porque o Carlos Bacelli, entre outras pessoas que conviveram com o Chico, sempre dizia que ele lia muito, né? Ele lia muito, ele lia de tudo. Então, acho que a espiritualidade pedia para ele, segundo consta, para que ele tenha bastante palavras, vocabulário, para a espiritualidade conseguir empregar os meios para que a obra fosse escrita de uma maneira adequada. E também a gente aprende na mediunidade que uma parcela é uma contribuição do médium. Então, ele não vamos dizer assim que ele está isento da participação da obra. Então, com certeza, ele é parte dessa criação devido à sua inteligência exacerbada também, como a nossa amiga Noêmia coloca aqui. Então, isso é perfeitamente pertinente. Não nos enganemos só porque ele tem a 4ª série, não é, Nando? Vemos o Divaldo também, o quanto o Divaldo estuda até hoje, e o quanto ele traz de informações nas suas palestras, né, de história, de conhecimento aí da humanidade. Isso porque o plano espiritual, então, pediu tanto para o Chico, para o Divaldo, para todos os médios, que sempre estudemos, né? O estudo é importante para esse desenvolvimento da inteligência também. E às vezes eu penso, mas eu já fiz escola, já estudei na escola, já fui para a faculdade, para que eu vou estudar mais? Mas é um cabedal de conhecimento que a gente vai levar para sempre. Nós não temos a oportunidade de uma encarnação, de sermos um cientista, de sermos um médico, de a gente atuar em todas essas áreas. São áreas que realmente você tem que se especializar e estar ali especificamente naquela área, desenvolver a sua inteligência ali, e outras oportunidades poderemos vir nesses outros campos de trabalho. Então, o que a gente conseguir desenvolver até o final dessa encarnação de cada um de nós, o máximo possível que a gente conseguir estudar e conhecer, a gente vê tantos campos aí, Tiago, filosofia, né? Olha, é linda a filosofia, tem muita coisa para se aprender com filosofia. Às vezes a gente nem chega nesse campo. O Espiritismo fala de ciência, o que nós sabemos de ciência? E a ciência tem vários campos, né, de atuação também. Então, quanto mais a gente for trazendo para o nosso ser esse conhecimento, mais a inteligência vai se desenvolvendo para que
nas próximas etapas a gente aproveite isso, não fica jogado fora. Isso é um cabedal de conhecimento que a gente vai armazenar, né, aí no nosso espírito, em nós espíritos, vai nos servir sempre. E a gente vê, né, crianças tocando piano de uma maneira tão, Então, assim, como mestres. Olha só, incrível. incrível, incrível. E que prova da imortalidade, né? Que prova que o berço não é o início, e que prova que a vida continua, e que essas pessoas trazem essas habilidades, né? A gente sente isso, né? A gente sente que a gente tem uma habilidade para aqui, uma habilidade para determinada situação ou outra. E até o Livro dos Espíritos recomenda isso, viu, Nando? Que a gente siga essa essência, siga nosso... e também sem descrer que a gente pode estar aberto a aprender, lógico, novas habilidades e começar agora, né? Porque a gente não é bom nisso, não, é o primeiro passo, né, Nando? Talvez é a primeira vez que são as primeiras vezes que a gente está tendo contato com essa habilidade, demora para isso ser aprendido. Então, essa pessoa já fez isso muitas vezes. E o Emmanuel faz um alerta também, Nando, muito cuidar da inteligência sem descuidar dos sentimentos. Olha só, cuidar da inteligência sem descuidar dos sentimentos, porque também o ato de sentir também tem uma carga de inteligência, né? Tá aí, inteligência emocional. Goleman, exatamente, nosso mestre aí da área de inteligência, Daniel Goleman, né, que trouxe muito bem nessa obra magnífica, recomendo aí a todos a leitura chamada A Inteligência Emocional. Tem muito da prática cristã ali dentro, viu, Nando? Não sei se você percebeu ali. Ele tem muito ensinando a gente o sentimento do perdão, o sentimento do relacionamento interpessoal, sobretudo. Então, essa inteligência emocional vem com essa carga. Eu acho essa advertência do plano espiritual maravilhosa. Cuidemos da inteligência e cuidemos dos sentimentos. Sim, porque então outro campo aí de desenvolvimento para o ser, né? Ele continua dizendo aqui, o nosso querido Ferdinando, Espírito Protetor, que a natureza do instrumento não indica, foi aqui que eu parei, esta é a missão que eles vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver ao vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. E aí que é uma das missões de condução que nós já tínhamos falado, comentado, para espíritos que estão à nossa volta. Porque, como o Emmanuel falou, né, naquela colocação que você fez, Thiago, da escola, o planeta Terra é também uma escola, para que nós chegando aqui nessa escola, temos a sala de aula, que outro dia eu comentei também, que é o nosso lar. A sala de aula é nosso lar e o planeta é a escola. Se nós não estudarmos, buscarmos o desenvolvimento da inteligência, nós vamos ter que ir para uma outra escola, não essa que já chegou num patamar. A escola vai também chegando num outro, a gente não começa lá, né, nos primeiros anos de estudo, vai passando para outras séries, vai chegando, né, em outro, até chegar na academia, até chegar na universidade, o planeta também vai estar se desenvolvendo. Então, temos a sala de aula que é o nosso lar e temos o planeta como total escola. Agora, se nós não tivermos habilitados, não se habilitar ou procurarmos estudar, procurarmos nos desenvolver, teremos que ir para outra escola. Não fale isso não quero ser expulso daqui. Se não for um aluno, né, for um aluno rebelde, se for rebelde. Não, mas olha, atenção, olha que coisa maravilhosa a espiritualidade nos ensina. Você que, assim, olha que balanço, Nando, o Emmanuel nos coloca. Ele diz o seguinte, que a luz da felicidade, nós queremos ser felizes, óbvio. Uhum. E ele ensina isso, que ele compara a chama da mente, né, da chama da nossa cabeça, ela só vai ser acesa
só vai começar a iluminar, e essa luminescência provocada pela chama da mente é a felicidade, quando tivermos o óleo do coração. Olha como ele sintetiza tudo. Então, a chama da nossa mente, né, está na nossa cabeça, nossa inteligência, ela só vai iluminar, que essa iluminação é a nossa felicidade, a gente só vai se sentir feliz se a nossa mente tiver o óleo do coração. A gente precisa ter esse óleo, esse azeite sagrado no coração, que é o combustível da nossa mente, e isso vai provocar uma luz, essa luz que é a nossa felicidade. Você vê como tudo está interligado? A pessoa não pode pensar só do lado de um lado, né? O combustível ele precisa do oxigênio, né? Precisa para ele ter a tríade lá para funcionar. A gente também, a gente precisa desse óleo do sentimento e precisa da chama da mente. Isso sim vai produzir a luz da felicidade. Olha que coisa bonita, não? Que síntese, né? Que ele faz, síntese que ele faz de maneira brilhante, unindo sentimento e raciocínio. Porque eu sempre aprendi isso na evangelização. Eu achei isso é uma coisa que eu nunca esqueço, né? Não sei se você já teve essa lição, que para o espírito alçar voos, ele precisa de duas asas, a asa da moral e a asa da inteligência. Então, aí acho que aí entra no fundo, ele já estava ensinando a gente essas duas vertentes que nós não podemos descuidar. Se tiver só uma asa, não vai voar direito, né? Se tiver só inteligência, a pessoa lá, a gente vê pessoas muito intelectuais, muito, né? Mas ela tem uma pessoa fria, uma pessoa ali, né, fechada, ou mesmo, ainda que ela seja uma pessoa desenvolta, a gente não sente aquela energia. Ou, às vezes, até uma pessoa sem cultura, com um coração tão iluminado, que brilha tanto, né, a pessoa que não tem muito, mas ela tem tanto amor, tanto, a gente precisa dessas duas coisas. É um equilíbrio, né? E nós vemos, né, Tiago, muitas pessoas sábias, né, que nunca tiveram oportunidade de ir para uma escola, aprender, mas ela também traz a inteligência nela, sábia, né, por experiência também, vivência na vida. E uma coisa que ele coloca aqui na sequência é de usar essa instrumentalidade da inteligência, não, como você colocou também, não... se a asa bater, se a asa pesar para um lado só, você vai fazer uma curva e vai para um lado só. Você tem que ter as duas asas para você voar equilibradamente, para chegar onde é necessário chegar. Se nós tivermos totalmente essa inteligência e ela for usada com muita frieza, sem a questão do coração, como o Tiago colocou, da emoção, essa asa vai ficar pesando de um lado só, né? E a curva, então, é que nem o avião, tá lá, planando. Quando ele mexe lá no leme para o lado direito, ele dá aquela tombada e vai só para o lado direito, né? Então, ele precisa ter o equilíbrio dos dois lados. Ele continua dizendo aqui o seguinte: a natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? E mais uma pergunta ele faz: e que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir seu mestre? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Que a gente estava falando da escola, né? Você falou, eu não quero ser expulso, não. Você vê, a gente está sendo testado, né? E eu acho lindo, se você puder ir para aquele último parágrafo, Nando, eu acho que ele é muito pertinente para nós, a inteligência que ele coloca. Para a gente não perder, senão não dá tempo, né, Tiago? Se puder, eu acho muito interessante esse trechinho aí. Vamos ler, então. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas
outras capacidades. E, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Até mediunidade, viu? Eu já tive a oportunidade de ver médiuns que não usaram essa ferramenta bem e que foi retirado. Eu falei, mas como que pode, né? Mas foi retirado. A pessoa totalmente estava usando, como nós lemos aqui da enxada, usando essa ferramenta ao contrário. E a mediunidade foi retirada, simplesmente. Que advertência, não é? É. Que recomendação para a gente raciocinar e matutar, pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa inteligência, sobretudo também dos nossos sentimentos. Será que a gente está cuidando do nosso lado intelectual e do nosso lado sentimental? Temos essas duas asas que precisam ser desenvolvidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser estruturadas aí no nosso perispírito para que possamos, né, alcançar os nossos objetivos, os nossos projetos. Tudo isso faz parte. A gente está matriculado na escola de Jesus aqui, não é, Nando? Para essa finalidade. Eles esperam isso de nós. A gente vê a humanidade, como ele coloca aí, ainda usando mais por orgulho a inteligência. E vimos, sim, realmente, laboratórios, até hoje os laboratórios, eles não têm uma linguagem compartilhada. Você vê a dificuldade, são polos, um está desenvolvendo uma vacina aqui, outro uma vacina ali. Talvez se eles tivessem uma rede unificada, a gente está vendo que isso está sendo aberto agora, né? Por exemplo, desse vírus, que o código genético dele está sendo compartilhado entre os laboratórios. Então, você vê como o problema vem trazendo o desenvolvimento à força. Olha que coisa, a gente já não poderia, Nando, ter algo compartilhado, sim, não só com essa doença, mas todas as doenças, os laboratórios, se você saber que um laboratório está pesquisando, olha, descobriram tal coisa, isso encaixa aqui na minha pesquisa, e quanto a gente já não poderia ter avançado se o orgulho não nos tivesse tolhido esse desenvolvimento. Por isso que o texto coloca, né, o trabalho seria facilitado pelo plano espiritual. Que lição, né? Bonita. Olha aqui, ó, a Lucy Nakajumi, o homem que se diz inteligente deixa de ser inteligente. Olha a frase dela, o homem que se diz inteligente deixa de ser inteligente. Deus nos dá um dom, exemplo, habilidade de manusear uma faca, podemos ser cozinheiro, artista, cirurgião ou assassino. Deus nos deu o nosso livre-arbítrio para melhor utilizar nossa inteligência. Que bacana, Lucy. Obrigado por comentar o Evangelho. E abraços também para a nossa querida Alaidena Silva do Tucuruvi. E Graça de Mato... Bom dia, meus irmãos. Sou Graça do Mato Grosso. E todos que estão enviando aí mensagens pelo Facebook, mandando um bom dia, Fátima Cis, Nikito Juninha, Tiago Soares. O Tiago Soares mandou mensagem aqui, Valdirene Mesquita, Vera Vale, Simone Dias, tantos outros que estão mandando aqui, Haroldo. E você aí, olha... que eu respondi o nosso amigo Nikita, Nando, Nikita Julini, que ele está perguntando qual era o capítulo que a gente estava estudando. É o capítulo 7 e tem 13, ele estava querendo acompanhar com a gente, por isso que eu respondi para ele, nosso amigo. Por isso que eu não li o que você respondeu. Então, olha, você que está aí, olha, temos o Clube Amigos da Boa Nova, perguntar para você se você já é sócio ou não é ainda, participe, colabore para que essa mensagem que está sendo agora expandida através dos meios de comunicação, rádio e TV, possam chegar a outros irmãos nossos, né? Que bacana receber uma mensagem nos dias de hoje que a gente está confinado, está lá no quarentena. Então, ó, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova, é 11 2458 3214. Ou pelo WhatsApp, que fica bem fácil, você pode falar com o clube, 11 97 2610 97 261 0272. Vou repetir, 97 261 0272. Se você não conseguiu anotar aí, entre no site amigosdaboanova.com.br
Colabore e participe dessa família aí, né, Tiago? Isso, a gente junto, né? Cada um faz um pouquinho, essa obra cresce, o Espiritismo é levado para toda parte do mundo, a gente vê contato com tanta gente do mundo inteiro, não é, Nando? E é um dever nosso ajudar a divulgação da doutrina espírita. E a Fundação André Luiz, a FEAL, é algo, assim, é uma joia que o Brasil tem. A gente vê até uma mensagem do Chico tão bonita, né, elogiando a FEAL. Eu achei muito bonito essa mensagem, e para a gente colaborar, né? Com certeza a gente tem essa chancela do plano espiritual para levar essa obra adiante, graças a Deus. E a inteligência ela vai entrar em crescimento a partir do momento que a gente recebe esclarecimento. O Espiritismo tem essa questão de esclarecer, de aliviar, de abrir portais aí para a nossa inteligência, ampliar o nosso horizonte. Então, como é importante que a inteligência se desenvolva, né, aproveitar que chegou a nós, né, Tiago, essas informações, esse conhecimento, para que a nossa inteligência possa ser usada para o bem nosso, principalmente a partir de nós, e para toda a humanidade. E a advertência do plano espiritual é a seguinte, Nando, que a inteligência não basta a felicidade. A alegria de dividir pede, né, acima de tudo, a luz do entendimento e a bênção do amor. Então, o amor está iluminado pela inteligência, né? E a inteligência sem obras é tesouro enterrado também. Então, para a nossa alegria de viver tem que estar presente o amor, tem que estar, só a inteligência não basta, e essa lição, ela é primorosa. Então, muitas vezes a gente está só preocupado só com a nossa inteligência, esquecendo os sentimentos, esquecendo do amor. O amor, ele é muito importante, é ele que vai trazer toda essa sensibilidade necessária para a gente sentir essa bênção do alto, né? Ele que vai tornar o nosso coração receptivo a tudo isso, abrir as portas, abrir os nossos caminhos, levar a nossa vida adiante. É o amor. E esse amor, vamos dizer assim, ele é conduzido através da inteligência. Então, só uma coisa vai nos deixar capenga, e essa mensagem, ela precisa ser fixada. Então, muita gente se preocupa tanto, né, no dia a dia, só com as coisas da inteligência, as coisas materiais, e esquece a parte sentimental, esquece o amor, esquece a essência do Evangelho. Ou então, quando a gente não se dedica demais à parte intelectual, como o nosso espírito protetor, o Ferdinando, nos diz, né? A gente se torna arrogante. Então a gente tem que fugir disso. E essa é a lição de hoje, fugir dessa arrogância, fugir de tudo isso, né, Nando? Isso mesmo. Então o Tiago falou da conexão aí, né, com o mais alto. Vamos fazer essa conexão através da prece, encerrando o Evangelho no dia de hoje. Pedir ao Jefferson e ao Marquinhos para que possam lá colocar a vinheta, colocar aquela música da prece, o momento de prece, e aproveitar esses instantes para rogar a nosso Pai, a nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão da espiritualidade maior, que possa nos auxiliar a fim de que possamos utilizar a inteligência como um instrumento que vai trazer para nós, todos nós, a partir de nós, paz, equilíbrio, a fim de que utilizemos essa inteligência para disseminar o bem pelos solos terrenos, pelos espíritos, pelos corações terrenos, para todos aqueles que estão ligados a essa esfera de vida em que nos encontramos. Que a inteligência possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, a fim de que tudo isso seja fruto também de um esforço de cada um, da vontade de movimentar energias salutares. E assim, Jesus, pedimos-te que nos abençoe no dia de hoje com a tua paz, com tua luz, com o teu amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, então, nosso querido Tiago, agradecer-te aí pela participação no dia de hoje, né? Obrigado aí, muita paz e muita luz aí para você. Obrigado, Nando, aos amigos que mandaram um recado para a gente, que estão nessa sintonia.
uma ótima semana. O Júlio Sena, nosso diretor aí, o Marcos Maravilha, Marcos Magrini, o Jefferson, os amigos, uma ótima semana. Obrigado aí também, então, a nossa querida Margarete nos telefones, a toda a equipe aí, técnicos, agradecer, esteja conosco aí na programação, né, do Evangelho no Lar e no Ar aí, para você nesse plantão, tem mais horários aí, acompanhe. Agradecer, então, a todos que estão no bastidores, agradecer aos mentores espirituais, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, desejar aí a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança. E comigo aí, Tiago, um ótimo e maravilhoso bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tudo de bom. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.